Meus caros, vivam! Aqui retomo eu as minhas crónicas com o tempo que me resta, que é neste caso a viagem para Lisboa. Já quero fechar o vidro a ver se isto fica com menos ruído. E vamos tecer umas consideraçõezinhas sobre o tema do momento, as eleições autárquicas de ontem, em que nós, antes de mais, já digo, em que nós subimos 56% na Câmara Municipal e 67% para a Assembleia Municipal. É claro que eu fiquei triste porque não fui eleito, faltaram-me 300 e poucos votos, mas quem sobe 56% e 67%, enfim, não se pode dizer que seja um mau resultado. Atendendo às expectativas altas que eu tinha e que nós todos tínhamos, enfim, é um crescimento exponencial, não houve nenhum partido que tivesse esse crescimento, pelo contrário, o PSD baixou, perdeu 900 e tal votos, 32 ou 56 ou por aí, quase 1000 votos, que foram exatamente os mesmos, ou quase exatamente os mesmos que ganhou o PS, portanto houve aqui uma transferência de votos do PSD para o PS, e nós crescemos, mas não o suficiente, e pronto, isto está tudo contado. Claro, as expectativas que nós tínhamos era de eu ser eleito, quer dizer, todas as indicações que nós tínhamos era de que eu seria eleito, porque mesmo que tivéssemos só metade, digamos, da votação que tivemos em maio deste ano, perdão, que foram 2.448, 1.200 e qualquer coisa, mais uns pozinhos, já dava para eu ser eleito, mas tivemos só 1.170 e pouco, acho eu, e portanto não deu. Bom, paciência, isto... O povo é sereno e a democracia é isto mesmo, e há que aceitar, embora eu tenha visto coisas que não imaginava ver, já do tempo, sei lá, dos anos 70, 80, que eu não via um caciquismo feroz como vi este ano, as pessoas a levarem sacos de brindes para casa dos eleitores, à noite, até às 10 e tal, 11 da noite, eu nunca tinha visto isto. Eu nunca tinha visto isto, e acompanho a política e acompanho o que se passa em Ceia desde o 25 de Abril, até um ano antes, dos meus 13 anos, em 1973, eu já acompanhava a política com o meu pai, que era todo de esquerda, e o meu avô era todo de direita, acho que já contei essa história. E a maneira que eu acompanhava a política com 13 anos, quando foi o 25 de Abril, eu sabia perfeitamente o que é que estava a passar. Agora, nunca tinha visto uma coisa assim, portanto aqui quem ganhou foram duas coisas. Primeiro, uma série de mentiras, por parte do atual Presidente da Câmara, numa campanha que eu não posso deixar isto em claro, eu vou ter que falar nisto. Uma campanha em que foi toda ela baseada em 4 factos e todos eles falsos. Primeiro, as obras da escola secundária não têm nada a ver com a Câmara. O PRR são as obras do Governo, que aliás estão a acontecer por todo lado. A maior parte dos municípios estão a acontecer obras do PRR, porque senão o dinheiro vai para trás, é só por isso. E, portanto, se não fosse isso, nunca havia obras nenhumas em Ceia, nem o quartel da GNR, nem sequer começou, nem sequer sabe quando é que vai começar, nem o centro de saúde, que já terminou, mas aquilo tem que ter ali uma volta grande, porque não está bem, nem a escola secundária, que está em construção, e nem o tribunal, de que o nosso Presidente nem sequer sabia que as obras tinham começado. Ele disse isto em plena Assembleia Municipal. Portanto, a prova provada de que nada disto, destas 4 obras gigantes que lhe fizeram ganhar as eleições, passaram por ele. Não tem nada a ver com a Câmara, não tem nada a ver com o poder de influência da Câmara, o que tem a ver é com ter que se gastar dinheiro do PRR, e foi o que apareceu. Se não fossem esses projetos, o dinheiro ia para trás ou tinha que se meter no outro lado. Portanto, não há aqui nenhum mérito por parte do nosso Presidente da Câmara, muito menos dinheiro. Dinheiro é que não há de certeza. Portanto, foi uma mentira quádrupla, que lhe fez ganhar as eleições, porque até a carta que ele escreve aos municípios fala dessas 4 obras. É claro que ele não vai ao ponto de dizer que o mérito é dele, não vai ao ponto de dizer isso. O que ele diz é que foi durante esta legislatura que se construíram, ou que se estão a fazer estas obras assim. É verdade que foram, mas ele muito pouco tem a ver com isso ou quase nada. Se fosse outro, acontecia exatamente a mesma coisa. Portanto, ele arroga-se de méritos que não tem, de ter atingido objetivos que nunca obteria se não fossem o facto
do PRR estar a acabar e de ter que se gastar o dinheiro. Mas com isto ele ganhou as eleições. Portanto, logo isto é um bocado mau, porque não é honesto, não é politicamente honesto. Mas para além disso há outro problema. Há o problema do caciquismo dos brindes, como eu vos disse há pouco. Quer dizer, as pessoas foram bombardeadas com brindes na rua, nos empregos, em casa, em todo lado. E isso era uma coisa que eu nunca tinha visto, deixarem sacos pendurados à porta de casa porque não havia ninguém em casa. Nem ele sabendo que já não mora lá ninguém há muitos meses. É inacreditável, os sacos ficavam pendurados 2 e 3 dias, eu vi isso com os meus olhos, ninguém me contou. Portanto, comprar votos com brindes não é uma coisa de que nos possamos orgulhar, pois não? Eu nunca o faria, não é? Se me dissessem assim, olha, voltando-nos atrás, tu vais subir ali 20 ou 30 escadas e vais dar 20 ou 30 sacos de brindes e és eleito, eu não faria isso, preferia continuar a não ser como estou agora. Isso são coisas, são atividades que me são completamente alheias, eu nunca era capaz de fazer isso. Eu nunca seria capaz de apertar a mão a um munícipe que não tivesse apertado antes, que eu não fosse das minhas relações, só porque estou em campanha, como vim fazer numa feira, no almoço de uma feira em que o Sr. Presidente cumprimentou toda a gente que estava naquelas mesas todas, eram para aí umas 100 pessoas, ou por aí perto. É inacreditável estas coisas, quer dizer, mas isto funciona. Não é? O que é triste é que isto funciona. Porque ele consegue ter mais 900 e tal votos que foram aqueles que perdeu o PSD. E só pode ser à custa disto, destas mentiras, de dizer que foi ele que fez aquelas obras, foi a Câmara que fez aquelas obras, e de andar a levar brindes para a casa das pessoas até quase à meia-noite, até às 11 horas da noite. Eu acho que não é assim que se faz política, acho que isto não engrandece o nosso concelho, não engrandece quem faz isto. Agora como podem dizer é que está bem, mas nós com isto ganhamos. Bom, e ao ganhar a segunda parte, a percentagem, houve uma percentagem de aumento grande, foi de 11,6% pelas contas que eu fiz, portanto o PS subiu 11,6%, enquanto o PSD baixou, mas baixou bastante mais do que isso, porque baixou os mesmos votos, 956, salvo erro, mas como a base é muito menor, e é sobre isso que eu vos quero falar, a percentagem é maior. Agora vejam o absurdo. Nós, no Chega, subimos para a Câmara Municipal 56%, desde há 4 anos para agora, das últimas eleições autárquicas para agora. Subimos 56%. Ora, o PS só subiu 11,6%. Isto faz-me lembrar aquilo que todos os dias eu vejo na televisão, uma falácia, uma demagogia, uma mentira. Quando se diz Portugal cresce mais do que a Europa, não é? Nós também crescemos muito mais do que o PS. Sim, mas o PS ficou mais longe de nós do que estava. Os votos que nos separavam do PS há 4 anos aumentaram. Hoje são maiores. Até como é que isso é possível se nós subimos 56 e eles só subiram 11,6? Pois, mas eles subiram 11,6 numa base de 5.500 votos, números redondos. E nós subimos realmente 56%, mas sobre uma base muito mais pequena, uma base de 700 e tal votos. É exatamente isto que acontece em Portugal quando comparamos isso com os outros países. Dizemos, estamos a crescer mais do que a Espanha, mais do que a Holanda, mais do que a Bélgica, mais do que a Alemanha, em percentagem. Mas em percentagem, em bases diferentes. A nossa base é pequenina. Se nós crescermos 2% sobre uma base de 100, dá 2. Se nós só crescermos 1%, mas numa base de 1000, dá 10. É muito mais, percebem? Portanto, o desgraçado com base de 100, que cresça 2%, está cada vez mais longe do outro, com base 1000, que cresça metade. Cresce metade, mas cada vez está mais rico, cada vez está mais longe. Foi o que aconteceu connosco e com o PS. Nós crescemos 56%, é verdade, e eles só cresceram 11,6%. Mas com isso ficaram mais longe de nós, sei lá, quase 1000 votos, perdão. Ficaram mais longe do que nós, talvez 1000 votos, quer dizer, ganharam-nos essa vantagem. É quanto a Alemanha nos ganha a nós por ano. A Alemanha ganha-nos um PIB, que é 16 vezes o nosso,
ganha-nos, em cada 16 anos, ganha-nos um PIB de Portugal. A Alemanha, em cada 16 anos que passam, enriquece relativamente a nós mais a nossa riqueza anual, mais um PIB português. Mesmo crescendo menos, porque a base deles é 16 vezes maior que a nossa. Nós tínhamos que crescer 16 vezes mais do que eles para mantermos a distância. Esta parte há pouca gente que entende, porque isto é um rácio, isto é uma divisão, não é números, não é valores absolutos, ok? Não esqueçam, 2% de crescimento sobre 100 são 2. 1% de crescimento sobre 1000 são 10. É metade do crescimento em percentagem e é 5 vezes mais em valores absolutos. Portanto, meus caros, deixo-vos aqui mais esta alerta, porque as pessoas continuam, e agora contra mim falo, não é? Crescemos muito mais em percentagem, mas ficamos muito mais longe do que estávamos do PS. Bom, é a vida. O povo é que mais ordena e nós temos que aceitar. Só quero ver quando agora os presidentes das juntas eleitos começarem a bater à porta do presidente da Câmara a pedir dinheiro e ele não tiver um tostão para mandar encatar um cego, porque não tem. A Câmara de Ceia é a mais endividada, é a 8ª mais endividada do país e das mais endividadas da região centro, acho que é só Ceia e outra que é o Fundão, mas o Fundão recuperou, que foi uma coisa louca no último ano, em termos de dívida, Ceia não. E, portanto, quando os presidentes das juntas começarem a pedir lá dinheirinho, o nosso Presidente da Câmara vai dizer, olha, desculpa, mas não há, isso queremos nós para nós, quanto mais para vocês, tem que se desarrascar com o vosso orçamento, o que está correto. As câmaras têm orçamento e as juntas também. E quem se candidata a Presidente da Junta tem que conhecer qual é o orçamento da Junta, que dinheiro há, qual é o orçamento e quanto é que se deve, porque as juntas também devem, apesar de não se poderem endividar, devem a fornecedores, há prazo de pagamento, está bem? Pronto, então, quem se propõe a ser Presidente de uma Junta tem que ter esse conhecimento todo, ok? Qual é o orçamento da Junta? Quanto é que pode gastar? Esse orçamento, metade é para os funcionários ou mais de metade, então fica pouco. E depois, quanto é que a Junta deve? Quanto é que a Junta deve aos fornecedores? Tem que se pagar. O prazo chega, as faturas têm que ser pagas, ok? Pronto, vamos ver o que é que vai acontecer quando realmente os Presidentes das Juntas de Ceia, do Conselho de Ceia, começarem a pedir dinheiro ao Presidente da Câmara de Ceia, que, repito, não tem um tostão para mandar catar um cego, como dizia o meu saudoso pai. Um grande abraço e até à próxima, até aos próximos capítulos desta novela.